Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que você esteja muito bem e que você esteja seguindo as recomendações básicas de saúde, que é lavar muito bem as mãos, utilizar álcool gel e a máscara de proteção da maneira correta, ok? Meus amigos e minhas amigas, estamos chegando na fase final dos grandes momentos do cinema, onde eu fiz uma seleção de informações, de dicas do que aconteceu durante essa história do cinema, de como ele começou e como ele veio se desenvolvimento, porque a história do cinema é responsável pelo desenvolvimento tecnológico e dos equipamentos que formam o audiovisual, certo? Então, para essa última aula para 13 e 14 anos, eu fiz um quiz, né? Fiz 5 perguntinhas, 5 questões com alternativa A, B, C e D, e que nós vamos testar agora o seu conhecimento, ver se você ficou atento a essas videoaulas, se você ficou atento a essas informações que eu trouxe a vocês. Amanhã sai a videoaula para 15 e 16 anos com mais 5 questões. E eu sempre digo, eu sempre falo, que você não pode assistir apenas a sua faixa etária. Você deve assistir a sua e a de cima. E se você é de cima, assistir a de baixo. Você tem que assistir as duas faixas etárias, ok? Porque uma coisa vai complementar a outra, você vai ter informações a mais em outra, então você deve assistir as duas, né? As duas faixas etárias vão constituir uma coisa só. Então não perca tempo, assim que você terminar de assistir essa videoaula, acesse a nossa playlist para acompanhar as aulas que foram para outra faixa etária. Legal? E se você já está acompanhando as duas faixas etárias, muito bem, parabéns, é isso que eu espero de você. Legal? Vamos lá então, 5 questões sobre esses grandes momentos do cinema. Todas essas questões fizeram parte, essas informações que dão a resposta fizeram parte do conteúdo da videoaula que eu trouxe a vocês. Não tem nenhuma que está a mais, então apenas aquilo que foi apresentado a vocês durante a videoaula. Vamos lá? Então, vamos lá, clicar aqui. Primeira questão do nosso quiz de 5 perguntas sobre os grandes momentos do cinema. Vamos lá. Qual o nome do equipamento inventado pelos irmãos Lumière e que marca o início do cinema do mundo, ok? Então vamos lá. Letra A, Cinematopo, de 1902. Letra B, Cinematopia, de 1895. Letra C, Cinematógrafo, de 1895, ou letra D, Cinecógrafo, de 1885. Qual que é a resposta correta? Então, pensa direitinho, vamos dar alguns segundinhos aí, um tempinho para você ler novamente essa questão, está na tela. Lembra que é o marco do início do cinema, né? Essa invenção, esse equipamento é o que faz o registro, é o que faz a captação do vídeo e que depois projeta ao mesmo tempo. Então, é uma única máquina, é uma caixa de madeira, onde é possível captar, né, rodando aquela manivela, 2 voltas completas por segundo, que dá a taxa de 16 frames por segundo, e que depois, com algumas alterações desse equipamento, você consegue projetar este filme que foi captado. Qual que é a letra correta? Resposta correta é a resposta, vamos lá, seguir aqui, é a resposta de número C, né? Letra C, Cinematógrafo, de 1895. Então, o equipamento responsável, né, que os irmãos Lumière criaram e é o responsável pelo início do cinema, que marca o início do cinema, é o cinematógrafo de 1895. Vamos então para a próxima pergunta. Vamos lá. Questão de número 2. Vamos lá. Quais os 2 romances famosos que inspiraram a história do primeiro filme de ficção científica Viagem à Lua, né, de Georges Méliès, que é de 1902. Então, como eu falei nessa videoaula que eu falo sobre o primeiro filme de ficção científica, que é Viagem à Lua, esse filme foi inspirado em 2 romances muito importantes daquela época. Quais são esses 2 romances que inspiraram o filme Viagem à Lua? Letra A,
Viagem ao Centro da Lua e O Homem e a Lua. Letra B, Da Terra à Lua e Alienígenas do Espaço. Letra C, O Mago da Lua e os Homens na Lua. Ou letra D, Da Terra à Lua e os Primeiros Homens na Lua. Qual são esses dois romances que são a inspiração para o filme do Georges Méliès, de 1902, Viagem à Lua? Vamos lá? Alguns segundinhos na tela para você? Letra A, Viagem ao Centro da Lua e Homens e a Lua. Letra B, Da Terra, Lua e Alienígenas do Espaço. Letra C, O Mago da Lua e os Homens na Lua. Ou letra D, Da Terra à Lua e os Primeiros Homens na Lua. Qual que é a resposta correta? Resposta correta é a resposta de letra D, Da Terra à Lua e os Primeiros Homens na Lua. Então, esses são os dois romances que serviram de inspiração para o roteiro do filme Viagem à Lua, de Georges Méliès, de 1902, que é o primeiro filme de ficção científica da história do cinema. Se você não assistiu esse filme, acessa a nossa playlist, que lá tem o filme no link na descrição, né? Na descrição dessa aula que eu falo sobre esse filme, tem um link dele para você assistir completo no YouTube. São 13 minutos e pouquinho de filme, então não perca tempo, acesse a nossa playlist e assista a aula e assista a esse filme, ok? Vamos então à questão de número 3. Vamos lá, questão de número 3, vamos tocar aqui para seguir. Questão de número 3. Robert Flaherty foi responsável pelo primeiro documentário de longa-metragem da história do cinema. Qual o nome deste filme? Então, o Robert Flaherty ele foi responsável pelo primeiro documentário de longa-metragem da história do cinema. Antes disso, como eu já falei para vocês, as primeiras cenas gravadas pelos irmãos Lumière, os primeiros filmes dos irmãos Lumière, são documentários, porque estão documentando a cena, a vida, como aquela sociedade vivia na época. Então, são documentários também. Porém, o primeiro documentário de longa-metragem foi o Robert Flaherty, o responsável, e eu quero saber qual o nome desse longa-metragem. Lembrando vocês que o curta-metragem ele vai ter a duração de até mais ou menos uns 15 minutos. O média-metragem vai de mais de 15 até 70 minutos. E o longa-metragem é de mais de 70 minutos até não importa quanto tempo, né? Temos um filme sendo preparado nesses últimos tempos que só o trailer do filme, tem 7 horas de duração. Você acredita nisso? Pois é, tem um cara aí que dá pra até chamar de doido, porque o cara fez um trailer de filme de 7 horas de duração. O filme vai ter mais de 300 dias de duração. É coisa de outro mundo, mas é verdade, você pode pesquisar isso se você tiver curiosidade. Vamos lá, então qual é o nome do filme que é o primeiro documentário de longa-metragem da história do cinema que foi o diretor Robert Flaherty que realizou? Letra A, Nanook, o Guerreiro. Letra B, Os Esquimós. Letra C, Nanook, o Esquimó. Ou letra D, Nanook, o Homem da Terra do Gelo. Qual que é a resposta correta? Lembrando que esse documentário mostra a vida, né, daquela sociedade que vivia na Terra do Gelo, né? Então, eles foram lá para cima do Canadá, levaram os equipamentos. Aliás, ele desenvolveu alguns equipamentos novos, porque as câmeras daquela época eram muito pesadas, as películas eram muito pesadas, o rolo era muito pesado e não gravava por muito tempo. Então, o Robert Flaherty teve que fazer um estudo, teve que sentar com alguns engenheiros da época e desenvolver novas câmeras, né, para conseguir levar, para conseguir transportar até aquele lugar, para conseguir gravar a vida daqueles esquimós. Então, você já sabe que a resposta correta, o nome do filme, que é o primeiro documentário da história do cinema, né, de longa-metragem que o Robert Flaherty fez, ele chama Nanook, Nanook, o Esquimó. Letra C, Nanook, o Esquimó é o nome do primeiro longa-metragem, do primeiro documentário de longa-metragem da história do cinema. Vamos seguir para a quarta pergunta, né? Então, a quarta pergunta, vamos lá na tela.
Charles Spencer Chaplin foi um ator, comediante, diretor, compositor, roteirista, cineasta, editor e músico britânico. Qual o nome do personagem mais famoso de Chaplin? Então, você sabe que o Charles Chaplin, ele é um dos maiores artistas do cinema de toda a história do cinema, né? Ele serviu e serve de inspiração para muitos e muitos atores, diretores, produtores e por aí vai. Até hoje em dia, ele é considerado um dos maiores artistas da história do cinema. E o Charles Chaplin, ele tinha um personagem que era o mais famoso de todos, que foi o que apresentou, né, o que estava ali na maioria dos filmes dele. Qual que era o nome deste personagem? Letra A, Carlitos. Letra B, Carlo. Letra C, Carlinhos. Ou letra D, Carlos. Então, você pode tentar lembrar aí, busca na sua memória quando você assistiu essa videoaula que eu falei sobre o Chaplin. Eu trouxe o link de um dos filmes mais famosos dele, mais importantes da história, que é o filme Tempos Modernos. Então você já sabe, você buscou na memória e você sabe que o principal personagem do Charlie Chaplin é o Carlitos. Letra A, Carlitos. Se você acertou, deixa o joinha. Se você não acertou, deixa o joinha também. Se você está com dúvidas sobre essas questões e quer perguntar alguma coisa, nos comentários desse vídeo você pode deixar, ok? Vamos então para a quinta e última questão de hoje para fechar o nosso rápido, simples e fácil quiz sobre algumas perguntas das videoaulas sobre os grandes momentos do cinema que eu trouxe para vocês. Vamos lá! Os desenhos também fazem parte da história do cinema e marcam grandes mudanças que ocorreram na sua história. Qual o nome do primeiro filme da história do cinema? Então eu quero saber qual é o nome do primeiro desenho, o primeiro filme de desenho, o primeiro desenho realizado na história do cinema. Vamos lá. Alternativa A: Tomorrow's Faces of Funny Faces, de 1906. Letra B: Phantasmagoria, de 1908. Letra C: Fantasia, de 1940. Ou letra D: Steamboat Willie, de 1928. Todos esses aqui, todas essas alternativas são filmes, são desenhos e fazem parte da história do cinema. Mas eu quero saber qual foi o primeiro desenho da história do cinema. Se você olhar pelas datas, você pode imaginar que seja o Tomorrow's Faces of Funny, de 1906. Mas, na verdade, o primeiro filme, o primeiro desenho da história do cinema é a letra B, Phantasmagoria, de 1908. Veja bem, quando eu falei sobre os primeiros desenhos da história do cinema, existe certa parte, né, dos estudiosos de cinema que diz que o primeiro desenho do cinema é o Tomorrow's Faces of Funny Faces, de 1906. Porém, o Tomorrow's Faces of Funny Faces não é um desenho assim por si. Ele tem técnica de desenho, mas ele é um stop motion. O primeiro desenho mesmo da história do cinema é o Phantasmagoria, de 1908. A maior parte dos estudiosos compreendem o Phantasmagoria como o primeiro desenho da história do cinema, porque o Tomorrow's Faces of Funny Faces ele é mais um stop motion do que realmente um desenho. Então, no Tomorrow's Faces of Funny Faces, ele faz o desenho num quadro preto, né? E aí depois ele captura um frame. Aí ele muda esse desenho e captura outro frame. Já no Phantasmagoria, ele usou a técnica de desenho mesmo, ele fez toda a parte, né, dos quadros numa folha branca com um nanquim preto, depois houve a inversão desse negativo, né, então por isso que você, quando for assistir esse filme, você vai ver que é ao contrário, é a tela preta com um desenho branco, mas isso é o negativo, foi colocado negativo para ficar melhor a visualização, mas ele fez na técnica padrão lá de desenho da época, de você pegar uma folha branca e fazer o desenho em nanquim preto.
né? Então ele fez todas as folhas e aquilo foi gravado depois na sequência de desenho. Então o primeiro desenho da história do cinema é o Fantasmagoria de 1908. Lembrando vocês que o Fantasia de 1940 ele é um grande marco do cinema, principalmente dos estúdios Disney, porque ele misturou realidade com desenho. Então você tem os músicos ali, a orquestra regendo músicas famosas, clássicas, né? Músicas eruditas clássicas, famosas daquela época, que são famosas até hoje, e fizeram, né? E o Walt Disney e o outro parceiro de trabalho dele fizeram a versão, né? Transformaram o que seria aquela música em desenho. Então eles imaginaram o que aquela música refletiria no desenho, e então tem esse acompanhamento da orquestra real ali com o desenho se representando. Então é um grande marco do cinema, principalmente dos estúdios Disney. E Steamboat Willie é o primeiro desenho da Disney com som, né? É a primeira vez que o Mickey aparece, mas ele não tem fala, né? Então, o Steamboat Willie é o primeiro desenho com som dos estúdios Disney, a primeira aparição do Mickey, mas sem a fala. Depois você vai ter um outro filme, né? Que é O Garoto do Parque, que é de 1929, que tem as primeiras falas do Mickey, que aí o Mickey aparece já falando. Então são grandes marcos, todos esses são grandes marcos do cinema. Legal? Essas foram as 5 questões muito fáceis que você deveria saber se você assistiu às videoaulas. Então, se você assistiu a este vídeo e não conseguiu responder essas questões, você deve acessar a nossa playlist e rever todas essas aulas. Lembrando que a história do cinema é responsável pelo desenvolvimento tecnológico do audiovisual. Então, as câmeras, a forma de gravar o áudio, de edição e por aí vai, houve pelo cinema, pelo desenvolvimento do cinema. A necessidade de agradar o público fez com que esses cineastas, esses produtores, diretores imaginassem, desenvolvessem melhorias para todos esses equipamentos, e assim vai nascendo um monte de coisa que nós utilizamos até hoje no audiovisual. Legal? Eu espero que você continue se cuidando. Amanhã sai o vídeo com mais 5 questões sobre a história do cinema, então acesse amanhã a videoaula. Se você já está assistindo quando saiu essa videoaula, então vai lá na playlist e assista a próxima aula, que é um quiz para 15 e 16 anos. E aí, na semana que vem, voltamos a captar, editar e produzir o nosso próprio conteúdo. Continue se cuidando, um grande abraço e tchau!